Olá, aqui é a Lise e o vídeo de hoje é para te falar alguns conceitos sobre banco de dados que você deve saber. Qual é a diferença entre dados e informações? Todos os dias nós ouvimos falar em dados e informações e podemos pensar que são a mesma coisa, mas na verdade é que não são. Os dados, eles são números, nomes, valores e medidas. São coisas que sozinhas elas não nos dizem nada e não nos transmitem nenhum tipo de conhecimento. Já as informações, elas são os dados devidamente tratados e organizados, produzindo um conhecimento relevante dentro de um determinado contexto. Vamos ver um exemplo? Eu tenho dois dados, um nome João e um número 32, por exemplo. Eu posso dizer que João tem 32 livros ou eu posso dizer que João tem 32 anos. Estas informações, elas vão depender do contexto que estão estes dois dados, dá para entender? E é o nosso papel saber manejar estes dados que estão nas nossas bases de dados, nas nossas tabelas do banco, da melhor maneira possível. Por quê? Porque a gente precisa proporcionar informações relevantes a partir dele. E também é nosso papel construir bases de dados que sejam íntegras e também bem organizadas, para poder armazenar estes dados da maneira correta e que possam virar informações de qualidade, porque não adianta guardar tudo e virar uma bagunça sem nenhuma qualidade. Então, para produzir essas informações, a gente precisa conhecer a nossa base de dados e saber realizar nela diversos tipos de consulta, transformando esses dados isolados em informações disponíveis para ser usadas em relatórios, em gráficos, painéis, dashboards, aonde for. E então, o que é um banco de dados? Um banco de dados, ele é um conjunto de dados integrados e que contém informações sobre uma empresa em particular, como, por exemplo, uma loja de roupas, pode ser o banco de dados de um site, de um e-commerce, de uma clínica veterinária, de uma oficina mecânica, diversas aplicações. E estes dados, então, eles são organizados para modelar aspectos do nosso mundo real, ou seja, para que a gente possa efetuar operações que gerem informações para os usuários deste banco. Então, o banco de dados relacional, ele é composto por tabelas, esquemas, consultas, visões, triggers, enfim, vários tipos de objetos. E os bancos de dados, eles são utilizados em inúmeras áreas, muitas aplicações. Pode servir para catalogar livros em bibliotecas, controlar o estoque de um supermercado, realizar reservas de hotéis, sistemas bancários, armazenar dados de um e-commerce, etc. São inúmeras e infinitas aplicações que a gente poderia ficar aqui, muitas horas citando e acho que não ia terminar. E o que é, então, um SGBD? SGBD, Sistema Gerenciador de Banco de Dados, é uma coleção de vários programas que permite que os usuários gerenciem seus bancos de dados. Os SGBDs, eles disponibilizam, então, uma interface para que seus clientes possam incluir, alterar, excluir ou consultar os seus dados. E como exemplo de SGBD, nós podemos citar o PostgreSQL, o Oracle, o MariaDB, o Firebird, o Microsoft SQL Server e, enfim, muitos outros que acho que vocês já conhecem. E o que temos para dizer, então, sobre os usuários dos bancos de dados? Os usuários, então, eles podem estar em diversos, digamos, níveis, certo? O usuário, então, ele pode ser o usuário final, que é aquele que vai acessar, por exemplo, o e-commerce, que vai cadastrar os produtos no supermercado, que consulta quais quartos ainda tem disponibilidade no hotel. Pode ser, então, o usuário administrador, que é aquele que vai dar manutenção no banco, criar o banco de dados, fazer o backup, criar tabelas, dar permissão para os usuários. Ele pode ser também um usuário desenvolvedor, que é aquele que realiza então a programação no banco de dados ou então que utiliza esse banco de dados nos seus sistemas, certo?
E pode ser também quem projeta o banco de dados, aquele que faz a modelagem das tabelas e dos seus relacionamentos. Então, vocês viram que existem vários níveis de contexto de usuário. O vídeo de hoje ele foi só para esclarecer alguns conceitos e tornar nossa comunicação muito mais efetiva, porque daí desse jeito fica todo mundo falando a mesma língua. Então, por hoje é isso e até a próxima!